Os homens vão acabar ficando completamente sozinhos. Amém. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Brincadeiras à parte, vamos ouvir aí a opinião da Isis, né, falando a respeito da solidão masculina. E eu vou trazer também a perspectiva aqui do canal, a minha perspectiva, a perspectiva que eu imagino que muitos homens também têm, tá? Acerca dessa solidão, né? Acerca desse aspecto que, como eu estou, né, passando aqui para vocês ao longo da semana, o material lá do Coruja pode te ajudar bastante nesse sentido, tá bom? Então, fica comigo aqui até o final, vamos assistir o vídeo juntos. E se porventura você entender que, olha, seria interessante eu saber mais sobre o assunto, entender um pouquinho mais sobre solitude, solidão, sobre buscar um caminho, um propósito, né? Nada mais justo que adquirir lá o código do Coruja que está com o link no comentário fixado, tá bom? E se você também quer melhorar de vida, né? Quer ter ali mais possibilidades, poder, por exemplo, igual o Coruja está querendo, né? Sair do Bostil e tudo mais, precisa aprender um idioma como o inglês, tá? Então, também tem a oportunidade aí por meio do professor Léo, que está aqui com o WhatsApp na tela. Manda mensagem para ele, tá? Muitos aqui já fizeram aula, já elogiaram bastante aqui para mim, mandaram direct, falou agradeço aí, Bruce, pela recomendação, tá bom? Então eu tenho certeza que você vai lá, marca uma aula, é online, tá? Você pode fazer aula individual, em dupla, tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Então manda mensagem para ele também, fechou? Agora vamos ver então aqui a opinião da Isis sobre a solidão masculina e depois eu volto com as minhas observações. O vídeo de hoje vai ser completamente diferente e nada a ver com música, porque hoje eu encerrei uma amizade de 15 anos com uma pessoa que esteve presente na minha vida, um homem heteronormativo. Eu não vou falar quem ele é ou o que aconteceu, porque não é relevante porque eu preciso falar aqui, mas eu senti que precisava falar algumas coisas. E algumas dessas mensagens são também canalizadas, então eu preciso falar pra vocês. Tá faltando equilíbrio. Tá faltando um trabalho interno. E por trabalho interno eu quero dizer se desenvolver como ser humano, fazer terapia, fazer estudos de autoconhecimento, vocês de fato mergulharem num lugar muito mais profundo dentro de vocês e entenderem qual o papel de vocês aqui nesse planeta. Eu não tô nem falando de propósito, tô falando de ser masculino, do ser masculino. E a única forma de vocês conseguirem evoluir vai ser saindo da zona de conforto. Porque é para ser desconfortável. A evolução, ela é desconfortável. É desconfortável pra caramba. Mas você só evolui dessa forma. Eu vou dar um exemplo super besta, mas que vocês com certeza vão entender. Pokémon. Pokémon evolui como, gente? Lutando. Até o Pokémon quer lutar pra evoluir, você não, meu filho. Mas brincadeiras à parte, falando sério aqui agora. Vocês estão muito doentes e vocês estão deixando as mulheres doentes, vocês estão tendo padrões de relacionamento super ruim, vocês estão vivendo ciclos. Olha, o que eu tenho de amigos repetindo histórias, repetindo padrões há meses, há anos às vezes, e a pessoa simplesmente se recusa a buscar ajuda profissional através da terapia, através de uma psicóloga, um terapeuta, ajuda espiritual. E ajuda espiritual não vou nem entrar no mérito aqui, porque eu sei que tem muito ateu, então eu prefiro nem falar sobre isso nesse momento. Não é à toa que hoje em dia tem tantas matérias sobre a solidão do homem no século XXI, sobre essa epidemia de solidão masculina que existe hoje. As mulheres são assim porque as mulheres são assado? Sim, elas são assim assado porque elas estão tentando viver num mundo onde elas só puderam sobreviver por causa dos homens. Então, no fim das contas, gente, o homem é a vítima do homem também. Vocês estão sendo vítimas de vocês mesmos por causa do comportamento de vocês que vocês perpetuam e se recusam a quebrar. E aqui eu chego no ponto do porquê eu fiz esse vídeo para começo de conversa, por conta da minha amizade que foi encerrada hoje. Porque eu falei verdades para essa pessoa de que eu não gostava de certas atitudes dessa pessoa com relação às mulheres, do jeito que ele falava das mulheres, do jeito que ele tratava as mulheres, entre outras coisas que aconteceram que, de novo, não vem ao caso, mas esse era o ponto principal. Eu falei e ele não gostou, ele não quis assumir a responsabilidade. Então, para mim, não serve como uma pessoa na minha vida. Eu não quero ter pessoas na minha vida que não assumem a responsabilidade daquilo que faz mal. E faz mal não só pra mim, mas faz mal pra elas e faz mal socialmente, gente. E esse aqui é o ponto-chave desse vídeo.
Porque vocês estão perdidos e vocês estão perdendo mais pessoas. E vocês não estão perdendo só parceiras, namoradas, esposas. Vocês estão perdendo irmãs, vocês estão perdendo as amigas de vocês, que era o meu caso nessa situação, e quem sabe até percam as mães de vocês, porque vocês se recusam a fazer um trabalho interno, que apesar de ser difícil, é muito menos difícil do que viver na solidão, do que viver sozinho com o seu ego. Porque, querendo ou não, isso tudo leva a uma questão do ego, que não faz parte do ser de fato, do ser masculino, de quem é o homem, de quem é o ser humano e como um ser de luz nessa terra. Então, se vocês querem ter relações mais saudáveis a longo prazo, vocês precisam, gente, vocês precisam começar a assumir responsabilidade sobre aquilo que vocês falam, aquilo que vocês fazem e principalmente aquilo que vocês pensam. Porque muito daquilo que vocês pensam, vocês não compartilham com a gente, com as mulheres, mas vocês falam entre as rodas de amigos. E isso é pior porque isso perpetua. Porque, querendo ou não, o ser humano ele tem a tendência a querer se encaixar em grupos sociais. E por conta disso, a gente acaba muitas vezes perpetuando comportamentos que a gente no fundo nem quer ter, que no fundo nem são nossos, mas que socialmente a gente quer ser aceito, então a gente acaba fazendo. Vocês têm medo de perder o quê, gente? Tem medo de perder o ego? Medo de perder o orgulho? Porque que lindo que vai ser vocês com 70, 80 anos, no fim da vida, sozinhos, vivendo com o ego de vocês, em vez de viver com a família, com as mulheres que amam vocês. Porque ao contrário do que muita gente pensa, gente, o feminismo não é sobre odiar homens. Muito pelo contrário, é sobre a gente querer viver em equilíbrio. E isso é uma das coisas que muita gente não entende. E é isso que eu tô tentando passar nesse momento aqui pra vocês. A gente tá falando sobre equilíbrio. E o universo é feito de equilíbrio. Luz e sombra e todas as outras coisas. Então isso é essencial que a gente entenda. E é essencial que vocês entendam que vocês precisam acessar esse lugar. Vocês precisam acessar esse lugar de vulnerabilidade, de entender os traumas, de entender como vocês cresceram. Muitos de vocês falam pra mim que nem tem traumas e é nítido pra mim os traumas que vocês tiveram. Então, assim, gente, vocês precisam começar a cavar mais fundo se vocês não quiserem acabar sozinhos. Porque vocês vão acabar sozinhos. Isso é muito, muito sério. Eu tô vendo já acontecendo com pessoas muito próximas. Não é 1, 2, 3, 4 ou 5, gente. São muitas pessoas, muitos homens que estão ficando sozinhas, que estão ficando com um sentimento de solidão, porque simplesmente se recusam a trabalhar internamente aquilo que precisa ser trabalhado. Vocês precisam ser mais honestos com as pessoas, mas principalmente com vocês mesmos. Precisa sim botar o dedo na ferida, precisa sim ficar desconfortável, precisa chorar, precisa ficar com raiva, precisa se isolar às vezes no meio da sociedade, precisa parar de ficar olhando para os outros e pensando que todos os problemas são porque as mulheres não são como antigamente. As mulheres simplesmente têm mais voz hoje. Essa é a diferença, basicamente. É por isso que as relações estão tão diferentes do que costumavam ser. Porque hoje as mulheres não se calam mais. Então talvez seja um momento de entender o porquê é que as mulheres precisam falar, o que é que elas estão falando, por que elas estão falando. Porque a essência do homem, gente, não é o ego, é o conhecimento. Conhecimento não é o seu ego. Não é a sua aparência, não é aquilo que você tem, não é aquilo que você fala, não é aquilo que você espera receber das pessoas, é o conhecimento que você tem, que você guarda lá, é o seu sentir. É lá dentro, é um lugar muito mais profundo do que simplesmente uma sensação ou ter alguma coisa. Então é isso, gente, eu espero de verdade que esse vídeo atinja pelo menos um homem aqui que queira de fato buscar uma mudança interna e que possa causar pelo menos uma pequena onda aí entre as pessoas à sua volta. E que a gente reflita mais sobre essas coisas, porque esse desequilíbrio vai acabar matando a gente. E já tá matando a gente, na verdade, né? É isso. Vamos lá, hein? É um vídeo sobre responsabilidade que eu achei engraçado, porque vamos pensar bem, vamos raciocinar um pouco, né? Vamos falar de conhecimento, como ela disse. Se a gente pegar a história que ela contou, primeiro, ela tá falando de um homem que precisa se conectar mais com o seu sentimento, com a entender um pouco mais as suas emoções de forma interna, saber chorar, saber desabafar, saber contar suas experiências, suas situações. Eu não sou contrário a isso. Você percebe assim que quando ela fala da questão de buscar, tanto é que eu mesmo apresentei para vocês aqui, né, o material do Coruja vai te ajudar nesse sentido.
né? Então, o código do Coruja, que está com o link aqui no comentário fixado, ajuda nesse aspecto. Tá? E além de vários outros tipos de conteúdo que eu já trouxe aqui, né, é sempre visando justamente isso. Olha, é necessário que você perca a vergonha, né, de pô, eu sou homem, eu não posso correr atrás de ajuda e não sei o quê. Isso eu já falei inúmeras vezes aqui. Mas isso é diferente, totalmente diferente de você não ser honesto consigo mesmo. E é justamente aí que tá a falha da Isis. A Isis acha que ela sabe mais do que você o que é ser homem. Ela acha que sabe. Por que que ela acha isso? O amigo dela foi lá e contou as opiniões dele sobre as mulheres ou não sei o quê. Ela odiou, detestou e não sei o quê. E aí, no fim, aparentemente, pelo que ela contou, não sei a história, eu não tava lá, né? Não sei o que ele disse. Mas só aí já demonstra que é o seguinte: eu tenho uma visão do que é o homem ideal, do que é o homem certo. Direito seu, você tem direito de pensar o que você quiser. Mas entenda que você não está sendo honesta com seu amigo. Porque aquela era a opinião dele. Você não está sendo equilibrada com seu amigo. Você quer que ele seja a versão que você acredita ser o homem ideal, ser o homem perfeito, o homem, não digo perfeito, mas o homem sensível, o homem isso, aquilo, outro, que talvez ele não seja. Você presume que a partir do instante que ele tem amizades masculinas, que ele está ali na rodinha dos amigos, que ele está ali por força social e que aquilo é uma construção e que ele precisa se melhorar, afinal de contas as mulheres, né, mudaram e não sei o que e tal. E assim, vamos ser franco aqui. Aqui no meu canal, por exemplo, eu sempre falo que eu prefiro 1000 vezes o mundo de hoje do que o mundo do passado. Porque hoje o homem consegue enxergar a mulher como ela é. Perfeito. Já falei no vídeo anterior, teve até comentário, né, falando que eu tava mordendo e assoprando aqui, não sei o quê. Sendo que na prática eu estava apenas apontando que, olha, as mulheres têm esse sentimento de que há muito tempo atrás elas não tinham a liberdade e tal. Pois bem, agora tem. Então, agora vocês são vocês mesmas. Talvez os homens não gostem de quem vocês são. Por que vocês não podem assumir isso? O homem talvez não goste. Não gosta da sua personalidade, da forma como você é. Talvez mulheres que tenham o mesmo nível de liberdade que a sua, porém tenham uma visão de mundo diferente, talvez elas serão mais agradáveis do que outras. Qual o problema? Isso é normal. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que você quer ter por perto, tem pessoas que não. Tem pessoas que são extremamente carismáticas, super legais, divertidas e que têm muitas amizades. Tem muitas amizades, possibilidades de parceiros, etc. E tem pessoas que não. Tem pessoas que são mais, né, quietinhas na dela, ou têm uma opinião que os outros ao redor consideram chatos, né, ou chatas. Entende? Então, assim, um pouco menos. Talvez você está se colocando num patamar muito elevado da sua consciência, e outras mulheres também, a ponto de esquecerem que do outro lado tem pessoas com opiniões diferentes. Então, se aquele homem ele tem uma visão, eu posso até entender todo o outro lado que você citou, de que às vezes o cara não se abre e tal, mas você vê só, ele se abriu, de repente falou uma opinião, você achou aquilo horrível ao invés de tentar entender o lado dele, porque eu já falei aqui várias vezes, a mulher ela vê esse mundo maravilhoso, essa coisa toda, mas sempre dentro do próprio umbigo. Ela é muito difícil de sair de lá. Muito difícil. Você não vai conseguir ter empatia. Você é homem, dificilmente consegue empatia feminina. E você sabe disso. Você está há anos e anos aí, principalmente se você for um cara que não tem predicados aí, você está há anos e anos nessa solidão, você já está acostumado até. É isso que elas não entendem. Elas não entendem que o homem está acostumado, tá lidando com isso desde que nasceu, praticamente. Talvez não, porque ali quando é bebezinho, né, criança, né, as crianças são amadas, né? Mas a partir do instante que ele começa a se ver como um homem, fica aquela coisa do você tem que ser homem, né? Se resolva, né? Resolve seus problemas, resolve seu BO, ou seja, o homem ele tá sempre lidando com a autorresponsabilidade, sempre. Agora, quando ele tem que atingir a expectativa da mulher moderna, bom, aí vai ter o cara que vai baixar a cabeça, assim, que vai, não, não, eu tenho que ser um homem evoluído e tal. Tá cheio de homem assim, cheio, cheio, cheio. A Isis pode encontrar amizades à vontade aí na internet, é muito fácil, porque a gente sabe que tem muito cara que, para qualquer migalha de atenção feminina, ele faz o que for. E tem homens que realmente são honestos consigo mesmo. Isso não significa ser um escroto, ser um babaca. Não é isso que eu tô falando. Você tem que respeitar.
que a mulher decidiu se tornar assim, que a mulher agora ela tem a sua liberdade, não sei o que, cara, eu sou totalmente a favor. Mas a liberdade, ela vem junto com a responsabilidade de entender que não serão todos os homens também que vão, né, abrir um tapete vermelho para você e aceitar todas as suas opiniões de cabeça baixada. Não vai acontecer, não é assim que funciona. Tá bom? Então, assim, se você tem uma expectativa, eu mesmo, eu quebro expectativas aqui no canal. Eu chego pro homem e falo, sua expectativa é ter uma mulher submissa e não sei o quê. Isso não existe, esquece. Cresce. Vira homem. E quando eu falo virar homem, é nesse sentido. Entenda que você não pode criar expectativa sobre a outra pessoa. Você quer ter uma parceira, vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com o fato de que ela é um ser humano. E se você quer ter um amigo homem, você vai ter que lidar com o fato de que ele também é um ser humano. E de que ele vai ter opiniões e vai ter formas de pensar e de ver as pessoas, as mulheres, o que quer que seja, muito diferente de você. E se não é, e se é uma diferença a ponto de não posso ter amizade com ele, pô, então não tenha. Mas nem por isso aponte o dedo para todos os homens e comece a ficar falando num tom superior, como se você fosse o ser iluminado que está no alto do Éden, sabe? Menos, tá? Muito menos. O homem realmente ele precisa procurar ajuda, né? Só que ele tem que procurar ajuda daqueles que conseguem entender o que é ser homem, não qualquer um. Eu mesmo aqui, eu forneço ajuda, que nem tem as minhas consultorias, tem o material do Coruja, tem o curso de inglês aí que também ajuda, não é nesse aspecto, mas te ajuda também a ter mais possibilidades de vida, né? Então, tudo isso é uma forma de se desenvolver. E tem material de desenvolvimento aqui. Só que o que acontece? O material de desenvolvimento que é focado no homem é rechaçado pela sociedade, né, pelo movimento aí do femini e tal. Então, assim, que adianta eu aqui, né, fazer o trabalho e entender que, olha, a gente tem a gente precisa ter uma linguagem diferente. Isso é super normal. Você vê aí em qualquer movimento você vai encontrar pessoas falando que, olha, a gente precisa lidar com esse público de maneira diferente, porque eles entendem as coisas de forma diferente. Então, é adaptado tudo quanto é tipo de material para atingir um público específico. Sei lá, você vai fazer um material numa comunidade. Eu tenho que fazer um material de uma forma diferente, porque senão eles não vão ouvir e tal. Você vai fazer um trabalho na cadeia, você vai fazer o trabalho. Tudo isso tem adaptação. Agora, quando é com homem, não. O homem tem que ser a mulher moderna. Ele tem que passar a ter a mesma opinião que eu. Não, os homens não têm a mesma opinião que vocês. Um ou outro, mas na prática, em modo geral, o trabalho tem que ser adaptado. Como eu faço aqui, como muitos outros produtores também fazem, e a gente é taxado disso, daquilo outro. Entendeu? Ao invés de deixarem a gente. Se você reparar no diálogo, reparar em produtores de qualidade, você vai ver o quanto que a linguagem acaba tornando a mulher muito mais humana, que o homem não coloque ela nem num pedestal, nem lá embaixo, que simplesmente trate com equilíbrio, que trate com igualdade, só que entendendo que você tem que ter a sua opinião também. Você não pode baixar a guarda. Não é porque. O que acontece na sociedade atual? Para entregar todos as reclamações femininas e tal, os problemas que aconteceram ao longo do passado, puxar a corda de um jeito que puxou demais. Desequilibrou, está desequilibrado em leis, em muitos outros fatores. Tá? Então, aspectos sociais e afins. Os homens eles não estão sozinhos só porque eles querem, ou porque eles não se abrem, ou porque eles não são sentimentais, ou aquilo outro. Eles estão sozinhos porque a sociedade abandonou. Poucos canais, poucos ambientes são favoráveis e conseguem entender, abraçar o sentimento masculino, a visão masculina, e os poucos que têm, né, você vai ter aí propaganda, vai ter uma série de coisas do mainstream querendo taxá-los de coisas ruins, de coisas negativas, quando na prática ninguém aqui está militando para fazer mal pro feminino, coisa assim. Simplesmente entender que você é homem, você tem a sua forma de ver o mundo. Se você começar a se moldar demais à forma feminina do mundo, você talvez não vai se encontrar, talvez você não vai achar o seu propósito. Enfim, é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, fechou? Então, mais uma vez, reforço, tá em busca de encontrar o propósito, código do Coruja, tá em busca de aprender o idioma do inglês, que tem que aprender, não é uma coisa que você pode escolher, não, é uma coisa muito importante. Então, vá lá, manda mensagem agora pro professor Léo e já agenda suas aulas com alguém que é identificado. Percebe que ao longo do vídeo eu falei da importância dessa identificação? Pois então, professor Léo tá aí, tem o material do Coruja também, tem aqui a minha consultoria, tem
muita coisa para te ajudar, tá bom? Então não fica parado, não. E muito menos aceite o shaming, aceite o envergonhamento de muitas aí que querem porque querem que você seja uma versão, né? Uma versão delas. Você não é uma versão delas, você é único, você é especial à sua maneira, tá bom? Então é isso, cowboys. Tamo junto e até a próxima.